Me ajuda a achar ela. Olá. Boa noite. Oi, boa noite. Nosso encontro marcado. Hoje, dia de live Mariana. Fazer uma transmissão ao vivo. Estamos informando aos seus seguidores. Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. Ainda não temos ninguém online. Olá, temos a primeira pessoa, Andréia Sampaio. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Ana Catarina. As primeiras pessoas da live de hoje, muito bom. Bom dia, Maria Socorro. Boa noite, Maria Socorro. Boa noite, que bom tê-la aqui. A Aline também entrou. Quem está entrando? Valgena entrou. Quem está entrando já deve saber, né? O nosso tema da live de hoje, Nossa Senhora do Carmo. Estamos bem próximos aí da data, né, do dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Seja bem-vinda, Solange. Boa noite, Maria do Socorro. Luciano Oliveira, boa noite. Nós vamos recebendo as pessoas e aí daqui a pouco nós vamos chamar a nossa convidada hoje, uma convidada muito especial. Quem acompanhou nas redes sociais viu que eu vou deixar que ela se apresente, tá? Mas ela é da comunidade do Instituto Hesed de Fortaleza. É uma pessoa que, assim como nós, da turma de consagração, também batalha para divulgar, para fazer com que essa devoção seja conhecida. Daqui a pouco aí. Ela é médica, viu, pessoal? Doutora Carla. Olha aí! Boa noite. Bem-vinda! Que bom estarmos juntos todos. Tudo bem? Boa Tudo noite! bem, graças a Deus. E você, Kellen, está bem? Estou bem também, graças a Deus. Graças a Eu vou Deus. pedir nesse início, Carla, que as pessoas possam dar um feedback do som, Tá se certo. todos me ouvem bem. Vamos ver se a Carla também está sendo ouvida. Para E mim falhou um pouco em algum momento o som. Vai falhar. Isso. Tudo bem por aí com você, Carla? tudo bem, graças a Olha Deus. aí, já estamos vendo já Nossa Senhora aí do Carmo. Kaline disse que tá ok, não é? Dani também falou que tá ok. Olha, É a a imagem, nossa turma. né, do que eu costumo ver. Ela sentada ladeada pelos querubins e mostrando o escapulário, com o menino Jesus no seu colo. Assim, Isso, é, isso, a gente costuma ver mais ela em pé, né, com o nosso Senhor no braço. exato. A imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela a mais difundida, né? É verdade. Esse que você mostrou é linda essa sua imagem. Eu estou aqui até procurando, Carla. Eu separei algumas imagens. Se você permitir, de repente durante a nossa conversa, né, a gente vai mostrando algumas imagens, as pessoas costumam gostar bastante, não é? Pessoal, então podemos começar, né? Temos 27 pessoas já. Bem-vindo a todos. Bem-vindo. Dani, tudo bem, Dani? Tudo ok aí, som? Tudo tranquilo? Dia 16 é o dia dela, muito bem. Quem falou que está cortando o meu som? É verdade, está cortando o som de Carla. Carla, será que a, a conexão ficou ruim? Eu tô vendo agora que tá falhando, né? Vamos ver se é a conexão de Carla. Pronto. Estão me escutando Oi, agora?
Sim, você fez alguma coisa? Fiz, eu Ficou com. mudei aqui a conexão da internet. Ah, você mudou a Tá, conexão? tá dando certo? Vocês estão me escutando agora ou tá cortando Eu- ainda? Cortou ainda para mim, viu, Carla? Será que no nosso teste ontem eu achei que fosse a imagem está fora do foco? Será que Vamos é começar a mais. sua? Eu tava na dúvida, Carla, se era a conexão. Olha, melhorou agora. Parece Melhorou, né? que melhorou o foco. Isso. Eu acho Aí, que a gente podia Carla, começar rezando. O que é que você acha? não, com certeza, a gente vai começar rezando. Eu só estou fazendo esses testes para verificar se o problema está comigo, se as pessoas também estão ouvindo a falha na tua fala, mas olha, melhorou muito agora. A Então, tá. sua, a sua, Vamos a pedir a sua imagem ficou. agora. Vamos então. Ficou melhor. Pronto. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renova renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito, gozemos e sempre gozemos sempre de sua consolação. por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos pedir ao nosso Ave anjo. Maria. Quer rezar o anjo da guarda? Muito bem. Vamos pedir, chamar o nosso anjo da guarda para estar conosco nessa noite, nessa conversa, para que ele possa nos inspirar, nos ajudar, nos acordar, nos manter despertos para entender o que é que nosso Senhor tem para nos dizer através das mãos puríssimas de sua mãe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, governa, guia e ilumina. Amém. Eu queria também pedir que São Miguel Arcanjo viesse também em nosso auxílio, combater e rogar por nós, que ele venha nesse momento trazendo uma legião de anjos para as nossas casas, fazendo uma cúpula de proteção sobre todos nós, sobre o lugar onde nós estamos, para que possamos bem aproveitar, participar desse momento, para que possamos aprender a conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Nossa Senhora, e que possamos sentir esse desejo cada vez maior de buscar essa união que Nossa Senhora do Carmo ela nos ensina, essa união com Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as lado. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas, assim seja. São Amém. Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Aí você ia rezar uma Ave Maria, né? Vamos pedir para Nossa Senhora vir também em nosso auxílio. Ela que preparou esse momento para nós, tenho certeza, nós temos certeza disso, nessa semana que antecede o dia dela. E hoje é um dia também dedicado a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Rosa Mística. Dia 13 de julho é um dia dedicado. E dia 13, todo dia 13 é um dia dela. Então, realmente, ela preparou esse momento para nós. Então, vamos rezar uma Ave Maria, como você tinha começado, com muito amor, muita piedade, confiando que Nossa Senhora preparou esse momento para nós e que ela tem muito a nos dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graça com ao Senhor é convosco. bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a gente tem um hábito também, eu não sei se vocês também ou se conhecem, quando a gente pede a bênção de Nossa Senhora, a gente faz assim: com o vosso filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Para a gente Ai, que começar. linda.
Vamos então. Filho, ó Mãe, Vosso Filho, abençoai, abençoa. ó Virgem Maria. Amém. Carla, eu percebi que parece que o seu som falha quando as nossas vozes coincidem, né? Então eu vou tentar ficar bem caladinha para poder não falar. Eu acho que deve ser isso. Quando a gente tá falando ao mesmo tempo, trava a sua, mas aí eu vou ficar caladinha Se para eu poder. falar, né? Aí quando você falar, eu também fico caladinha. Pois então, pronto. Carla, meu bem, boa noite mais uma vez. Agradeço a participação de todos. Essa live foi muito esperada por todos nós da comunidade católica Adorai e pela coordenação, né, da turma de consagração online. É um prazer imenso ter você aqui hoje. É realmente uma alegria saber que você está aí de Fortaleza, mas fazendo parte, né, do Instituto Reset também, uma comunidade que a gente acompanha, que a gente tem vivenciado praticamente todos os dias com as postagens dos vídeos, né? Eu particularmente vivencio bastante, assisto bastante, então eu agradeço em nome de toda a comunidade católica e eu sei que da nossa comunidade, Comunidade Católica Adorai, e eu sei que essa noite vai ser uma noite que podemos dizer é o início, né? Quem sabe de uma parceria, já que nós temos esse mesmo ímpeto de evangelização, né? De também fazer Nossa Senhora ser mais conhecida e amada através dessa consagração que São Luís nos ensinou. Então, a palavra hoje vai ser sua, né? Eu tenho algumas dúvidas, algumas perguntas, a gente vai conversando. Se as pessoas também quiserem irem participando, interagindo, aí eu vou tentar também anotando as dúvidas, os comentários. Tá bom? E aí, antes de tudo, né, vamos pelo menos nesse início, você começou a se apresentar, mas eu queria que agora sim, de fato, né, com mais pessoas já ouvindo, com a qualidade do som que melhorou e da imagem, que você possa se apresentar. As pessoas que estão me assistindo, eu vou me apresentar porque, embora eu já tenha feito outras lives, possa ser que alguém ainda não me conheça, né? Eu me chamo Keliene, faço parte da comunidade católica Adorai, sou do Ministério de Formação, sou casada, tenho duas filhas, Maria Letícia e Maria Júlia, que estão ali com os cuidados do meu esposo, que está fazendo esse empenho, né? As meninas são pequenas, mas hoje o serviço é para Nossa Senhora e ela merece essa dedicação para que a gente possa conversar e as pessoas que estão também do outro lado partilhar desse momento lindo. Tá bom? Agora Amém. é contigo. Meu nome é Carla, eu tenho 45 anos, sou casada, tenho 3 filhos, sou médica. Os meus filhos têm, a Maria Clara tem 16, o João Davi tem 14 e o João Antônio tem 12. E nós caminhamos na igreja desde sempre, assim, eu desde a adolescência mais firme, né? O meu esposo, ele desde criança, a família dele é muito católica, e quando a gente começou a namorar, aí eu comecei a ir mais para grupo de jovem, fui com ele, e depois de grupo de jovens, né, a gente foi caminhando cada vez mais na igreja. Mas a gente, depois que passou na faculdade, a gente foi morar em São Paulo. Aí a gente se afastou um pouquinho, mas Nossa Senhora, ela cuidou para que a gente continuasse sempre indo às missas. Isso a gente vê hoje como um cuidado dela. Mesmo a gente afastado das coisas de igreja, a gente não deixava de ir à Santa Missa. E aí, quando nós voltamos, nós tentamos voltar a grupos e tal, e passava um tempo mais morno, um tempo mais frio, né? Outras vezes esquentava um pouco mais nos serviços de Deus, mas aí, até que um belo dia, a gente já conhecia o Tratado da Verdadeira Devoção, eu vou dar uma resumida, né? A gente já tinha conhecido o tratado, já tínhamos lido o tratado há alguns anos, mas não tinha, aquilo ali não tinha chamado a gente de uma forma mais forte. E até que há uns 5 anos, eu estava, 5, 6 anos, eu estava escutando o CD, um dos CDs da Madre Kelly, né? Vocês sabem que o Instituto ele foi fundado por 2 mulheres, as madres, né? Kelly Patrícia e a Madre Jane Madeleine. E a Madre Kelly, ela tem esse dom, né, de cantar, de compor. E eu estava escutando um CD dela, dedicado a Nossa Senhora. O CD é todo com músicas marianas. E eu estava no meu carro, escutando a música, e eu
eu não sei nem dizer, eu escutei no meu coração, na verdade. Eu escutei muito forte no meu coração Nossa Senhora dizendo assim para mim: você precisa se consagrar. E eu tomei um susto, na hora eu estava dirigindo, eu disse, consagrar? Aí eu me lembrei, eu digo, tem um livro, eu me lembrei do tratado. E aí, logo depois, em seguida, no outro dia, não sei dizer exatamente, eu vi um outdoor com a propaganda do Misericórdia Brasil, que é um evento que o Instituto Hesed faz Hum, anualmente, né? Todo ano, esse ano, infelizmente, foi online, quer dizer, infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, mas é um evento grande, esperado, todo ano, vem um padre de fora, exorcista, vem pessoas cantar também, não só a Madre Kelly, então é um evento, assim, de cura e libertação. E eu vi essa propaganda e eu resolvi ir, na época o Ximenes nem estava fazendo outra coisa, outro curso de final de semana, e eu resolvi ir só, e passei o final de semana lá, eu vim em casa e tal. E teve um dos momentos do final de semana que a irmã disse assim: venha fazer sua inscrição para a consagração a Jesus por Maria. Aí eu, nossa, eu nem sabia que existia curso, né? Então eu disse assim: então eu fui chamada, Nossa Senhora quis que eu tivesse aqui nesse evento para que eu soubesse que existem esses cursos. Até que eu me consagrei, foram 3 meses de muita batalha espiritual. Nossa Senhora, ela realmente me revirou ao avesso. Ela me mostrou, né, com o Espírito Santo, tudo aquilo que eu precisava mudar, tudo aquilo que eu precisava fazer para a minha conversão. E aí foram 3 meses de preparação nesse curso e foi realmente uma transformação na minha vida. E aí, depois que eu me consagrei, eu não consegui mais não falar sobre isso para as pessoas. Você sabe o que é isso, né, Keline? Você se consagrar, você precisa falar para as pessoas o quanto é transformador na sua vida. E a pessoa que mais ficou me escutando foi o meu esposo, né? E ele cheio de desculpas, não tenho tempo, não tem como, até que, graças a Deus, 2 turmas depois ele se inscreveu e fez a consagração, se conseguiu. consagrou, isso. E pouco ele Que se lindo. consagrou, e eu me consagrei, detalhe, no dia 16 de julho, né, de 2016. Ah, Você foi bem antes, né? Eu me consagrei não tem muito tempo, para vocês verem como Nossa Senhora, ela quando ela quer, né, arrebanhar, e ela tem pressa, Nossa Senhora tem muita pressa, né? Os tempos estão aí para a gente ver, os sinais dos tempos, e Nossa Senhora precisa fazer esse exército e aumentar esse exército o mais rapidamente possível. E aí ele se consagrou no dia 11 de fevereiro de 2017, 6 meses, 8 meses depois de mim. E logo depois, numa Santa Missa, ele teve uma inspiração, o anjo da guarda dele, né, disse que nós precisávamos levar essa consagração a outras pessoas. E a partir de então, a gente começou a fazer, organizamos o curso, baseado no curso do Instituto. Nessa época, nós não caminhávamos ainda no Instituto. E aí nós montamos um curso, juntamente com outros amigos que tínhamos consagrado também, e começamos a sair por aí onde Nossa Senhora mandava a gente ir, nos bairros aqui em Fortaleza, em paróquias, comunidades passaram a chamar a gente, até que a gente viu que o nosso lugar, o nosso carisma era o Instituto. E aí a gente foi entrando cada vez mais, e hoje nós fazemos parte de uma caminhada vocacional de leigos, né, que querem se consagrar ao Instituto e ter uma vida de carisma semelhante ao dos irmãos, mas no mundo, né, na vida do leigo. E aí, hoje nós estamos no 3º ano dessa caminhada, que são 6 anos, e se Deus quiser, nós vamos perseverar para sermos consagrados, compromissados do Instituto Hesed. Então, é que isso. Então, lindo. a senhora, realmente, ela agiu na nossa vida. E Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que você falou, cortou para mim, bem na hora que você falou a data. Você disse que a sua consagração foi dia 16 de julho de 2016? A sua isso, consagração à Nossa Senhora? Que isso, lindo. isso. Foi o dia do meu casamento. Eu tô aqui com a imagem, com o escapulário que a gente usou. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu me casei exatamente nesse dia, do dia 16 de julho de 2016, e foi intencional o dia do nosso casamento, para Nossa Senhora do Carmo.
E na oportunidade a gente fez uma homenagem a ela também, né? Antes de eu entrar na igreja, a gente cantou a música do Eu Me Consagro a Ti, e aí a Nossa Senhora entrou e junto com o escapulário nesse exato dia. Isso quer dizer então que daqui a pouco, né, no dia de Nossa Senhora do Carmo, você vai fazer 4 anos de consagrada a Nossa Senhora por esse método, não é isso? Que lindo. E eu 4 anos de casada. E olha, Olha aí. especial, muito especial. E Nossa Senhora também preparou vocês, né? Está preparando vocês. Com Com certeza certeza. de que foi por acaso. Claro, vocês escolheram, mas Nossa Senhora prepara tudo, né? Deus sabe Com todos certeza. vocês. Que lindo. Que Então, lindo. e assim, Travou aí pra. tá, me Ah, tá, pra mim travou. Pra mim travou, mas vai lá. Tenta, fala de novo. pois é. Então, assim, um pouquinho Sim. sobre, assim, sempre nas consagrações, está escutando? Tô. Sempre nas consagrações do Instituto, nós reservamos um dia para fazer a imposição do escapulário, porque o Hum, Instituto, eles têm essa espiritualidade carmelita. Ele não é um Carmelo, tá certo? Não. uhum, Mas muitos mosteiros, né, espalhados pelo mundo, não são Carmelo, mas eles têm essa inspiração na espiritualidade carmelita, né, que é essa busca pela união com Deus, que essa é a espiritualidade, é o centro do Instituto Hesed, né? uhum. O carisma é uma série de coisas que eu até vou pescar aqui, que às vezes eu me esqueço. É viver e cantar, experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E no nosso caso, Uhum. a gente vive a oração, a adoração, a contemplação, a celebração, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as Santas Missas pela internet, né? Pela Os internet. que eles têm, que nós temos pela Santa Missa. Ação de graças, missão e expiação. As irmãs, os irmãos e irmãs têm esse carisma, esse chamado para expiar mesmo, de sofrer pela humanidade e pelos sacerdotes, especialmente. E nós, leigos, Uhum. nós também somos chamados a isso, a oferecer a nossa vida, todo o nosso sofrimento. E a consagração total, né, que São Luís nos ensina, é isso também, é nos entregar tudo a Nossa Senhora. Tudo passa a ser dela, os nossos sofrimentos, pensamentos, ações, todas as nossas, a nossa vida de oração, nosso jejum, tudo a gente entregar a ela para que ela possa se utilizar da melhor forma. Nada fica sendo nosso. Então, isso tem muita. Lá no Instituto, todas as pessoas que frequentam lá, os grupos, são chamados, imagino também que na comunidade de vocês, são chamados a fazer a consagração. Isso faz Isso. parte, é meio que obrigatório, né? Todo mundo Obrigação. consagrar, porque é algo que você passa a ter uma vida totalmente mais de uma liberdade em Deus que não tem precedente. Uhum. Então, assim, eu dou meu exemplo. Nós vivíamos sempre na igreja, né? Claro que em momentos mais afastados ou não, mas depois da minha consagração, eu passei a conhecer Nosso Senhor totalmente diferente, porque Diferente. foi a mãe dele que me apresentou, né? E a mãe conhece Uhum. o filho mais do que ninguém. Então, Nossa Verdade. Senhora, ela conhece Nosso Senhor mais do que ninguém. Então, ela me apresentou um Jesus que eu não conhecia. Então, a minha vida espiritual, ela avançou muito mais. Eu preciso avançar muito mais, mas ela avançou em 3, 4 anos muito mais do que em 20 Uhum. anos de vida para trás, né? Porque ela vai nos pegando pela mão. Se a gente diz, mãezinha, me leva, então ela vai e vai lhe ensinando tudo, vai fazendo tudo. E na época, eu me lembro muito, na época da minha consagração, quando eu fui fazer o curso e que Nossa Senhora ia mexendo comigo, o Espírito Santo ia me mostrando tudo aquilo que eu precisava mudar, eu dizia, mãezinha, a senhora me conhece, a senhora sabe que eu vou ter dificuldade para fazer isso, para mudar, para me livrar disso, para me desapegar disso. A senhora sabe, inclusive, que eu gosto dessas coisas. Então, a senhora tem
Eu estou aqui, mas a senhora precisa me ajudar. E ela foi ajudando, ajudando. E foi me. Você sabe, ela vai mostrando a gente o que é bom, o que não é, aquilo que nos afasta de Jesus, aquilo, né, que nos aproxima de Jesus. E É. juntamente com o Santo, a gente vai tendo esse discernimento entre o bem e o mal, entre as coisas de Deus, né, e as coisas do inimigo de Deus. Isso que você está falando, Carla, é muito marcante, né? Porque o próprio São Luís, ele nos ensina no tratado, né? Ele vem dizer que um ano, né? Um ano, dois, vivendo essa consagração vale mais do que muitos outros anos, né? No mundo e até do que outras devoções. Então, isso é muito lindo. Essa é uma das promessas, né? Da consagração, é se transformar, né? A gente vai sendo transformado literalmente por Nossa Senhora, porque nós somos chamados a entrar dentro dessa forma, né? A forma de Nossa Senhora, que é a forma perfeita, a forma em que também entrou Jesus, e aí por isso ela nos ensina tanto, né? É Ela, lindo isso porque é a sua vivência na prática, você sentindo aquilo que a gente estuda, né? Testemunhado. ela configurar, né? A gente entra na forma para que a gente se configure a nosso Senhor. E o escapulário, o Carmo, né? O Carmelo, toda essa espiritualidade do Carmelo, desde sempre, o Carmelo, ele é todo o Carmelo. Qualquer mosteiro que você vá, no mundo inteiro, ele é consagrado a Nossa Senhora. O Uhum, escapulário, ele é um sinal de consagração, sim, de devoção à Nossa Senhora. Não é o mesmo sinal, não é a mesma consagração que São Luís nos ensina, né? Quando nós nos uhum, de outras formas, nós não entregamos todos os nossos bens espirituais à Nossa Senhora. uhum. Só esse método de consagração. Por isso que ele é tão formador, porque a gente se abandona, a gente se confia totalmente na nossa mãe, né? Essa liberdade dos filhos de Deus. A gente acha que a gente é livre quando a gente não é de Deus, mas é exatamente o contrário, né? A gente passa Verdade. essa liberdade de amar, de amar o próximo, de nos amar e de amar a Deus quando a gente é dele, porque ele sabe Uhum, é dele, a gente é mais feliz, a gente é feliz. Que a felicidade que o mundo nos oferece é uma felicidade que nos aprisiona, né? E aí eu fui vendo quanto eu era verdade. presa, aprisionada das outras coisas. E essa devoção é muito bonita, porque ela tem uma origem do Antigo Testamento, né? Com o profeta Isso que Elias. é lindo. Né? É muito lindo isso, porque o profeta Elias, se você for ler a história, né, que está no livro dos reis, É. ele tem uma convicção, uma fé muito grande em Deus, né? Uma força que você sente, que vem do profeta Elias, e que ele não abre mão da adoração do Deus verdadeiro, do único Deus, né? E ele vai até as consequências contra contra aqueles profetas todos, os reis indo pelo mau caminho, adorando, né, os outros deuses, o Deus mal. E aí ele vem Ah, com força. E ele de janeiro estar lá na Terra Santa. E nós estivemos no Carmelo, no Monte Carmelo, visitamos dois montes lá, dois Carmelos, e tem um lá que a tradição diz que é onde o profeta Elias ficava muito tempo, né? E aí eu trouxe essa madeirinha aqui, que vem ah, na gruta, e aqui um corvo. Corvos davam, era uma época de muita seca, né? Que Deus permitiu naquela região, pelo pecado das pessoas, pela idolatria, e ele prometeu que o profeta seria alimentado pelo corvo. Vai ter o corvo aqui, o profeta Elias na gruta. Então, é uma história muito bonita do profeta Elias. E a interpretação na Bíblia, da Sagrada Escritura, quando vai vir a chuva, depois de 3 anos e 3 meses de seca, e vem uma nuvem, né, uma nuvem pequena, uhum. como precursor, como dizendo que vem a bonança, que vem a fartura, que vem a paz. E aí, aquela nuvenzinha é interpretada como Nossa Senhora, né? Porque existem várias Inclusive, deixa eu ver prefigurações se da para Nossa Senhora.
Acho que não vai aparecer. Tá exatamente a imagem. Acho que é a luz que tá pegando bem em cima. Mas, olha, agora acho que agora melhorou um pouco. Lindo, lindo. Isso é lindo de ver. Eu queria frisar isso, não é, Carla? Para as pessoas saberem que a devoção à Nossa Senhora ela é tão antiga, que ela existe mesmo antes dela ter nascido, né? Porque ela é a promessa, a mãe do Messias, né? A tão esperada Virgem que traria ao mundo o Filho de Deus. E o profeta Elias foi um desses que entendeu através desse sinal tão lindo, né? Que foi essa nuvenzinha. E a Nossa Senhora mesmo, esse sinal no céu, né? O sinal da presença de Deus. Mas pode Assim, continuar. o Monte Carmelo, desde então ele tem essa tradição, porque Carmelo significa vinha, Carmel, vinha, e El significa do Senhor, né? El. E aí Carmelo é a vinha do Senhor. Vinha do Senhor. Ora, assim, a gente aprende que ela é o jardim, né, de Deus. Jardim Nela das Delícias. é o jardim das delícias de Deus. Então, esse lugar sempre foi visto como um lugar santo, sagrado, né? O Monte Carmelo lá em Jerusalém, que é rodeado Uhum, do mar, né? Na frente você vê o mar, mas o Jerusalém, aliás, Israel é muito cheio de desertos, né? E ali ele uhum. é um lugar de frescor, de verde, de jardim, de flores, e isso remete à Nossa Senhora, sim. E desde então, desde muito tempo, existe, viviam ali na vida religiosa, e ao longo também antes de Cristo e depois de Cristo. E aí essas pessoas, esses eremitas que viviam lá no Monte Carmelo, houve uma época em que eles começaram a ser perseguidos. Lá eles chegaram a construir uma capela Isso é lindo, né? por ordem do patriarca lá de Jerusalém. Eles construíram para poder, em algum momento do dia, eles se reunirem, aqueles eremitas virem de todos os seus lugares, das suas cavernas, dos seus esconderijos, digamos assim, e para eles se reunirem para a Santa Missa. Então, há Uhum, muito tempo, né, já foi construída uma capela em honra a Nossa Senhora do Monte Carmelo. E esses homens, após essa perseguição, pelo século X, XI, e aí eles migraram para a Europa. E aí fundaram lá, esses homens que vieram do Monte Carmelo, uhum, fundaram, né, de uma vida mais comunitária, com o nome de Carmelo, né, da Virgem do Monte do Carmo. E aí essa espiritualidade chamou muita atenção das pessoas, para o bem e para o mal, né, porque chamava uhum. muito jovens para viver essa vida contemplativa, de busca de união com Deus, essa espiritualidade, e também chamou muita atenção do que já existia, né, de mosteiros e de vida religiosa, e como era algo diferente, aquilo chamou a atenção também, e eles sofreram perseguição. E aí é a Uhum. história de São Simão Stock, que foi ele, né, esse monge carmelita, ele se encantou por aqueles homens, né, por aquela espiritualidade, e ele resolveu também abraçar a vida no Carmelo, mas eles foram perseguidos, e no século XIII eles tiveram essa perseguição de uma forma mais acirrada, e foi quando, em Uhum. 1251, que São Simão Stock recebeu de Nossa Senhora o escapulário. Exatamente. Em 1251, no dia 16 de julho. Por isso que a gente comemora essa data, né, dia 16 de julho, porque foi justamente a data, como você está mostrando aí, que Nossa Senhora aparece para ele, após ele estar em oração, ele pedia a todos que rezem, porque estava acontecendo realmente uma perseguição, e ele estava rezando uma oração que ele mesmo compôs, que é a Flor do Carmelo, que existem várias músicas, né? E aí eu vou ler aqui, que eu deixei aqui justamente porque eu queria ler. Ele dizia assim para ela: Flor do Carmelo, vinho florífero, esplendor do céu, virgem fecunda, singular, ó mãe benigna, sem conhecer varão, aos carmelitas dá privilégio, estrela do mar.
E ele compôs, né, essa oração, essa poesia para Nossa Senhora, e aí ele vê naquele momento, no dia 16 de julho de 1251, ele vê Nossa Senhora rodeada por anjos, e Nossa Senhora diz isso para ele: recebe, diletíssimo filho, este escapulário da tua ordem como sinal distintivo e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos de Carmelo. É um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos. Então, Nossa Senhora aparece vestida com a roupa, né, a roupa marrom, aparece para ele o que ela conseguiu para eles, esse privilégio, dessa honra, né, de Nossa Senhora do Carmo. E aí, a partir dali, eles passam a vencer uma série de tribulações através da intercessão de Nossa Senhora. E esse é um Um escapulário, hábito. né? Então, ela entregou esse escapulário, um escapulário grande, em forma de tecido, mostrando que aquilo ali é um sinal de obediência, né? E de humildade. Quando nós colocamos o hábito, que para nós leigos não é uma roupa, né? Mas é assim, como você mostrou no começo, né? Esse tecido é marrom, Tecido, é. né, que deve ser marrom, para remeter à roupa do Carmo, à roupa dos monges do Carmo, e isso. E deve ser 2 pedaços de tecido ligados, né, por um fio. O fio não é obrigatoriamente marrom, mas o tecido deve ser marrom, sim. E não é obrigatório ter, viu, a imagem de Nossa Senhora e de Jesus. Hum. Mas como é mais bonito, né? Tudo que tem alguma imagem nos ajuda, né? Na nossa oração, na nossa devoção, não tem problema. Inclusive, a igreja até sugere que seja feito assim, mas não é obrigatório. Se você tiver, né? Carla, eu acho que o pessoal está falando que travou bem na hora que você estava falando do escapulário. O que você disse que não é obrigatório é ter a imagem de Nossa Senhora do Carmo no escapulário ou... Não é obrigatório ter essa imagem. Não é obrigatório. Uhum, Basta o pano marrom. O pano marrom. Isso sim é obrigatório. E a imposição do escapulário, né? O escapulário não é um sacramental como os como outros, os outros. né? Ele é um sacramental, mas ele precisa de uma bênção especial, de uma Uhum. imposição. O dia mais assim comum, o dia mais clássico para receber essa imposição é É o no dia dia, dela. né, nos Carmelos, né? Algumas igrejas, paróquias dedicadas a Nossa Senhora do Carmo ou a algum santo carmelita, nesse dia 16, ou no dia do santo, por exemplo, uma vez a gente estava com uma turma de consagração num bairro aqui de Fortaleza, e naquele bairro tinha uma igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, no dia Uhum. dela, 1º de outubro, nós fomos com a turma que estava se consagrando, fomos na paróquia, na igreja, e aí todo mundo entrou na fila, né? A gente fez uma formação antes sobre o escapulário, e todo mundo entrou na fila e recebeu a sua imposição. Porque a bênção do escapulário, ela fica em nós, não é no escapulário. Então, se por acaso eu perder o meu quebrar, que essa semana até o meu quebrou, e eu tô com outro aqui. Se quebrar, eu não preciso ir atrás de um Sim. padre para ele fazer a bênção. Não precisa, porque eu já recebi a imposição. Usar o escapulário bento por um padre sem a imposição não garante as promessas que Nossa Senhora nos traz, nos dá, tá certo? A gente vai estar usando Uhum. como uma medalha ou um sinal de devoção à Nossa Senhora. Mas as promessas precisa que esteja dada essa imposição. Existe uma oração própria para isso. É facilmente encontrada na internet, Uhum. no site do Vaticano e tal. Não é uma oração longa, é uma oração breve. Você pode pedir, não é obrigatório que seja num dia de Santo Carmelita ou no dia de Nossa Senhora. Uhum. Você pode pegar essa oração, levar para o padre e pedir: padre, o senhor poderia fazer essa bênção em mim, fazer a imposição do escapulário em Pois mim? E aí ele pode, tá certo? Não é obrigatório. É bom que seja numa igreja, é bom
pode, numa celebração, tudo bem, mas numa ocasião, assim, de necessidade, de querer logo, né, a imposição para não ter que esperar um dia específico para isso, não tem problema, pode falar com o padre. E a primeira Entendi. imposição precisa que o precisa que Sergipana. seja de pano, precisa, certo? Entendi. Mesmo que você leve no dia de pano e depois você coloque um de metal, né? Porque foi autorizado. Travou bem aí, Carla. Deixa eu ver se eu entendi. O que a igreja recomenda, né, é que o escapulário, por ser um sacramental diferente dos outros, porque representa inclusive o hábito, né, uma consagração, né, a Nossa Senhora, mas o primeiro deve ser abençoado e deve ser imposto, né? O padre vai fazer a imposição desse sinal do escapulário e deve ser usado inicialmente o primeiro de pano, né, assim? Não Que é o precisa, original. não precisa nem usar. Sim, Você entendi. receber a benção e depois colocar um de metal, que realmente é mais prático. Quem gosta de usar, Hum. né? O meu esposo ele usa de pano, Ah, mas entendi. usa de metal mesmo. Entendi. Tem, A minha cruz da unidade, que é o meu sinal que eu escolhi da consagração, ela possui no verso o escapulário, né? A imagem do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. No verso do meu. pronto. Isso aí foi uma outra, né, uma outra questão que a Santa Igreja permitiu a partir de 1906. O Papa Pio X, São Pio X, ele permitiu, eu tenho até uma medalha aqui, que é o uso da medalha. A medalha Hum. tem de um lado Nossa Senhora do Carmo, tá? Ah, sim. O Sagrado Coração de Jesus, certo? Hum. A medalha, portar com você, é como se fosse um escapulário, tá? Hum. A Entendi. a promessa Uhum. do escapulário é a gente ser livre, né, das penas do inferno. Essa é a maior Ixi, promessa do escapulário, é a maior delas. Existe ainda a promessa do privilégio sabatina, né, é que isso. se você for para o purgatório, no primeiro sábado seguinte à sua morte, Nossa Senhora vai lhe buscar lá. Privilégio grande mesmo. E o privilégio sabatina precisa de algumas condições, né? A primeira Hum. é estar com ele, né? Lógico, na hora da morte, Morrer com ele, né? é para qualquer promessa do escapulário, para toda promessa, perdão. Precisa a pessoa viver na castidade segundo o seu estado de vida, né? Buscar a pureza, a castidade, casados, né? Na castidade no casamento, né? Uhum. E rezar o Santo Terço todo dia, amor. Aí é o privilégio sabatino que Nossa Senhora também promete. A igreja também fala sobre isso. E o escapulário, ele é um manto de proteção também. Proteção. Proteção nos perigos dessa vida terrena também. Uhum. Que há de vir. Mas nessa vida, Nossa Senhora também promete. E são muitos os milagres, né, que a gente ouve falar do escapulário, Uhum. de milagres extraordinários de proteção contra os mesmo físicos, etc. Tem até um que é um padre que ele saiu para celebrar e era um lugar longe, era no interior, mas ele viu que ele tinha esquecido o escapulário. Ele voltou para casa, não tinha colocado na hora de sair. Mas detalhe, a gente tem que estar sempre com o escapulário, tá? A gente pode Verdade. tomar banho, se for pano, né? Que fica aquela coisa, Verdade. né? Mas sempre acabou o banho, coloca. E o de metal tem essa vantagem, a gente não tira, né? Não precisa tirar. E aí ele voltou para pegar o escapulário. E aí, quando foi, estava celebrando e chegou uma pessoa para fazer um atentado lá e atirou, né? E a bala ficou presa no escapulário, ele não morreu. As pessoas acharam que o rapaz tinha errado o tiro, mas não, Morri. ele acertou, mas o escapulário salvou aquele padre.
Então a gente imagina que Nossa Senhora vai dar um jeito para que a gente se converta, arrependa e É receba o Senhor verdade. morrer. Porque a gente É, precisa também, viu, Keliane? Porque às vezes a gente fica nessa, né, de usar esses sacramentais como um amuleto. E isso não faz amuleto. da nossa fé, né? O escapulário não é um amuleto. Ele é Uhum, é um manto de proteção, é um manto de obediência e é um chamado para que nós imitemos Nossa Senhora. Então, assim, uhum, falar isso, achar que a gente vai viver uma vida longe de Deus e na hora H Nossa Senhora vai nos ter essa presunção, isso se chama presunção, isso vai contra, né, o dom da esperança, a virtude da esperança que nós recebemos no nosso batismo, a presunção, ela vai contra isso. É a gente achar verdade. que eu sempre, quando eu penso isso, eu fico na minha mente. É como se eu colocasse Nossa Senhora para ser cúmplice dos meus crimes. Olha que coisa séria, né? Que Uhum, coisa absurda, né? Eu achar que eu posso fazer tudo porque depois Nossa Senhora vai me salvar. Então, é muito sério isso. A gente precisa, todos os sacramentais, toda a consagração que a gente faz à Nossa Senhora, a gente deve pedir essa graça de corresponder a isso, uhum, né? E de uhum, viver e que aquele sacramental ele seja um instrumento de graça, né? O sacramental em si ele não salva ninguém, não salva. uhum, verdade. Então, se ele quiser, ele pode com um pedaço de pano fazer de tudo para salvar aquela alma. Ele pode, claro, ele é Deus. Uhum, Não é o ordinário, isso não é o normal. O normal é a gente, né, atender ao chamado e a gente querer viver, buscar viver essa vida de conversão, né? De imitando Nossa Senhora e uhum, os fundamentos da lei de Deus. E aí sim tudo vai se organizando para que no final da nossa vida estejamos em estado de graça, não no final da vida, mas a vida toda, estejamos sempre buscando essa uhum. graça e que a morte seja realmente só uma passagem da vida Vamos da graça passar. para o céu ou para o purgatório, Uhum. já estamos salvos, né, no purgatório, mas não a perdição eterna. Carla, eu queria só compartilhar contigo as descobertas, sabe, sobre, assim, lendo mais profundamente sobre a temática de Nossa Senhora do Carmo. Eu sinceramente eu confesso que eu não sabia que o escapulário ele representa exatamente aquela imagem, né, do que é esse tecido de pano com um furo no meio e que Nossa Senhora deu, né, para São Simão Stock para que essa ordem do Carmelo fosse abençoada, e realmente é uma ordem tão abençoada que nos deu, por exemplo, três grandes doutores da igreja, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Lisieux, São João da Cruz. Ou seja, Nossa Senhora fez promessas para a Ordem do Carmo e a espiritualidade carmelitana realmente se difundiu no mundo inteiro. Então, essa descoberta de se imaginar usando o escapulário e também se ver como um hábito, né, um hábito de uma ordem religiosa é muito lindo. E o fato das promessas, essa promessa do sábado, né, que Nossa Senhora ela promete que aquele que morrer com o escapulário, né, e que fizer com devoção as orações próprias, que rezar o rosário, que Nossa Senhora vem nos buscar do purgatório. Gente, a gente reza para merecer o purgatório e Nossa Senhora está nos prometendo que no sábado após a nossa morte ela vem nos buscar. Isso é uma grande promessa, realmente. E esses milagres, depois eu lendo sobre, eu descobri que não foi só um, eu descobri que foram vários, né? Relatos de pessoas que baleadas com o próprio escapulário, o que seria impossível, um tecido de pano segurar uma bala, né? Esse milagre é realmente o que prova, é tal como na medalha milagrosa, né? São dois sacramentais que Nossa Senhora quis dar a nós, ela desceu literalmente do céu e entregou, no caso escapulário, entregou nas mãos de São Simão Stock, e hoje a gente tem uma fonte de graça imensa e que a gente quer realmente que as pessoas que assistem, né, que elas possam usar esse sacramental de forma correta, com devoção em primeiro lugar, né, e fazendo jus
fazendo jus ao que ele nos convida, né? Que é viver realmente essa intimidade com Deus, essa renúncia ao pecado, essa consagração total a Deus. E uma outra coisa que eu também queria comentar é essa questão que algumas pessoas podem falar, mas a consagração pelo método São Luís diverge da ordem dos carmelitas, né? Ou diverge da ordem carmelitana, é que algumas pessoas podem não saber, mas São Luís ele bebeu dessa fonte, né? São Luís leu muitos livros de religiosos, né? E que viviam essa devoção, inclusive aquela máxima que a gente vive, né? Que viver uma vida mariaforme, né? Que é uma vida com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. São Luís aprendeu de um religioso também, carmelitano, e aí vê-se então que é uma devoção, podemos dizer, única, né? Que quer fazer com que Nossa Senhora seja conhecida e amada, portanto não divergem. Por isso que a gente até aconselha, né? Que as pessoas que quiserem podem usar a cruz da unidade, as que vão se consagrar, né? Pode usar a cruz da unidade, pode usar o escapulário, mas fazendo realmente usando da forma correta, com a devoção própria, né, que é pedida, e aí Nossa Senhora vem nos conceder tantas graças. Essas foram algumas das descobertas que eu achei lindas sobre esse aspecto do escapulário. Porque quando a gente recebe essa bênção especial dessa imposição, a gente passa a se tornar, né, parte dessa confraria, digamos assim, do escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Claro que a gente não passa a ser um irmão, um monge, né? Não, mas a gente Uhum. a beber dessas graças, né, que Nossa Senhora derramou abundantemente sobre o Carmo, sobre as ordens, né, do Carmelo. Então, nós Uhum. a viver, a buscar viver essa obediência, né, essa humildade que o manto coloca sobre nós. Então, muitos carmelitas, só você olhar para muitas ordens, não precisa nem ser do Carmelo. A gente vê as roupas dos irmãos e das irmãs com esse grande, né, hábito que vem passando por sobre escapulário, vem de escápula, né, de ombros. Então, é algo De que ombros. ele nos traz esse jugo, esse peso sobre nós. E Jesus e Nossa Senhora, com o seu manto do escapulário, ele vem tirar esse peso do pecado, essa prisão que a gente está, né, com o inimigo de Deus, e passamos a ser escravos, né, obedientes e humildes da Virgem Santíssima de Jesus pelas mãos de Maria. E uma vez, Uhum. a irmã Lúcia, que se tornou carmelita, né? Ela primeiro entrou numa ordem que eu não me lembro, Isso. depois ela foi para o carmelita. Em 1950, ela deu uma das poucas entrevistas, né, na vida dela, e foi perguntada a ela por quê, você todo mundo sabe que na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, né, Fátima. no dia 13 de outubro, que foi o dia justamente do Milagre do Sol, Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos vestida de Nossa Senhora do Carmo. E perguntou, Uhum. a irmã Lúcia, ela conta direitinho, que parecia um filme. Nossa Senhora primeiro Uhum. apareceu, Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima, com o menino Rosário de Jesus Fátima. e José. Aí isso fala-se, né, que é remetendo os mistérios gozosos. Depois aparece como Nossa Senhora das Dores, no caminho do Calvário, com o filho dela, lembrando os mistérios dolorosos. E, por fim, ela Por aparece fim. gloriosa, coroada como rainha, no vestida com o O manto do hábito. o hábito do carro e trazendo na mão o escapulário, também lembrando os Uhum. mistérios religiosos. E também na aparição de Lourdes, né? Acho que foram 18, se eu não me engano. Na última aparição de Lourdes, Nossa Senhora também aparece vestida de Nossa Senhora do Carmo, com a roupa do Carmo. Então, assim, e perguntaram à irmã Lúcia por quê? Já que ali ela já tinha dito que seria chamada, né, como Nossa Senhora do Rosário. Rosário, né? E a irmã Lúcia diz que Nossa Senhora sempre quis manter o rosário e o escapulário unidos. Ela diz que o escapulário e o rosário são inseparáveis, né? Eu até Isso. aqui porque eu acho lindo isso. A irmã Lúcia diz assim: Nossa Senhora quer que todos, olha, meus irmãos, quem
incrível. Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Ela o queria como parte da mensagem de Fátima. Usar o Uhum. escapulário é tão importante quanto a recitação do terço. O terço e o escapulário são inseparáveis. Isso são palavras de Irmã Lúcia. Separáveis. Inseparáveis. Então, assim, Uhum. por isso que no Instituto, sempre, né, uma reunião antes, um encontro antes da consagração, a gente chama um diácono, né, porque inclusive é um diácono amigo do Instituto que sempre vai, então pode ser por padre ou diácono. Antigamente era só por padre que era carmelita. Hoje não, a igreja Hum, e qualquer padre, inclusive diáconos, possam fazer essa imposição do escapulário sobre as pessoas, né? uhum. É muito importante essa devoção. E nós, como escravos, nós precisamos estar obedecendo à mãe, né? Se ela deu o escapulário para nós, então nós temos Verdade. que usá-lo, né? Nós temos que usá-lo. E vocês É. conhecem o escapulário verde? Já ouviram? Olha que lindo. Não. O Olha, escapulário, mostra de perto. A cor verde, não. ele é todo verde, é chamado escapulário verde mesmo. Então vem com Nossa Senhora, Certo. certo? E do outro lado, o coração dela, transpassado por uma espada. Então, Ai, que lindo, adoro. foi uma revelação a uma irmãzinha, uma freira lá do convento de Santa Catarina Labouré, lá de São Vicente, né, de Paula, lá em Paris. Você, Paulo. Foi no século XIX, Nossa Senhora também revelou, deu esse presente para nós, né, que é um escapulário que você pode usar para pessoas que nem acreditam nele. É mesmo. Então, assim, o escapulário, eu queria falar isso também, o escapulário, sempre que a gente for receber o escapulário, é sempre bom a gente entender claro o que é que a gente está. Verdade. Uma vez me perguntaram, Carla, se a pessoa não for católica, ela pode receber a imposição? Pode, contanto que ela saiba o que é isso. Se O ela que é, né? Interessante. receber uma bênção e usar o escapulário, Nossa Senhora deixa, né? Que Nossa linda. deixa, né? Mas contanto que a pessoa entenda o que é isso, né? Que não é um Uhum. amuleto, que existe essa devoção, que aquilo é um sinal realmente de imitação de Nossa Senhora, de busca de humildade. Claro, se a pessoa quiser, ela vai e recebe. Esse escapulário Ô, verde Carla, eu le... nem dá importância. não precisa de imposição, esse verde? Agora, Ah, uma bênção de um padre, tá? Diferentemente do escapulário mesmo, né? Esse aqui, uhum, exemplo, uhum. eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava com câncer e foi levado um sacerdote, ele já estava em situação já bem avançada, e foi levado um sacerdote, o sacerdote conversou com ele, né, para ver se ele queria, se ele se arrependia dos pecados, e ele foi categórico, eu não me arrependo, não quero me confessar. Então aquilo ali ficou, a gente ficou, né, que era uma pessoa conhecida, e aí eu me lembrei do escapulário verde. Você pode Hum, ver na cama da pessoa, no quarto da pessoa, onde ela estiver, né, no hospital, e você pedir por ela. Você pedir por ela e, se for da vontade de Deus, ele vai se arrepender no último momento ou nos momentos antes e vai receber o sacramento ou não, ou vai receber, vai se arrepender, né? De uma forma e uhum. o Senhor do resto, né? Mas aí a gente pode fazer a nossa parte. Alguém, um pecador empedernido, que não quer de jeito nenhum, que está ali na sua vida de pecado, obstinado, nós podemos, uma mãe, né? Pode colocar lá com toda a devoção e você mesma fazer a oração, que é coração, Uhum. colocar, procurar escapulário verde, que tem uma oração todo dia você dizer, coração imaculado, Entendi. rogai por agora e na hora da nossa morte. Então, você todo dia reza por aquela pessoa, mesmo que ela não Que acredite, lindo. não Que queira, lindo. né? É aprovado pela igreja. Eu amo É, essa devoção dos católicos, porque é um sinal de muita misericórdia, né?
Ai, que lindo. Fiquei feliz de descobrir mais uma fonte, então. Tal como na Medalha Milagrosa, né? Nossa Senhora também promete que, como a gente tem como alguns casos de conversão de judeus, né? De pessoas. Eita, faltam 28 segundos para acabar a nossa live. Eu não acredito. Eu ainda tinha dúvidas. Tinha algumas dúvidas aqui. Será que no meu celular faltava 14 minutos de cronômetro? Será que você acha que vale a gente voltar rapidinho só para tirar algumas dúvidas? Pronto, Pode ser? Porque eu pronto. ainda quero te fazer outro convite. Já está faltando 6 segundos, então a gente volta para poder tirar as dúvidas das pessoas.